Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Tremor. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando a terra for tremida por seu tremor, e a terra fizer sair seus pesos, e o ser humano disser: o que há com ela? Nesse dia, ela contará suas notícias. Conforme seu Senhor lhe inspirou. Nesse dia, os humanos comparecerão separadamente para os fazerem ver suas obras. Então, quem houver feito um peso de átomo de bem, o verá. E quem houver feito um peso de átomo de mal, o verá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Omar Abdul Kafi. Os sinais do fim do mundo. Nos livros autênticos e no hadith do nosso profeta, que a paz esteja com ele, e em primeiro lugar no Alcorão, há uns 90 pequenos sinais do fim do mundo. Eu posso admoestar a mim mesmo e vos informar que quase todos esses sinais foram vistos. Só faltava um amanhecer no qual o sol aparecerá do pôr do sol e não do seu lugar conhecido. E se isso acontecer, será o primeiro grande sinal do fim do mundo. Naquele momento, não adiantarão em nada as boas obras. Que Alá nos faça morrer muçulmanos. Por isso, é muito importante estudar esse assunto para nos prepararmos. Para que o tirano pare de cometer injustiças, que o crente aumente os esforços e peça desculpas e dê às pessoas o que deve a elas, e não teime no caminho errado, porque Alá está vendo tudo. O primeiro sinal dos pequenos sinais do fim do mundo é o envio do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Eu fui enviado junto com o fim do mundo, como esses 2 dedos, disse o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. No Alcorão lemos: interrogar-te-ão acerca da hora. Quando aportará? Com quem está tu envolvido? Com tal declaração: tu, ó Muhammad, é um dos sinais do fim do mundo? Porque o profeta é um sinal dos pequenos sinais do fim do mundo. Há algum profeta depois dele? Há alguma nova religião depois do Islã? Há outro livro, além do Alcorão, que será revelado? Não haverá outro livro depois do Alcorão.
Não haverá outra religião depois do Islã e não haverá outro mensageiro depois de Mohammed, que a paz esteja com ele. Se temos certeza disso, o profeta, que a paz esteja com ele, é um sinal dos pequenos sinais do fim do mundo. Somos a última nação. Não haverá outra nação depois da nação do Islã. Somos a última nação, e nosso livro é o último livro a ser revelado por Deus, e nossa religião é a última, e nosso querido profeta, que a paz esteja com ele, é o melhor de todos os mensageiros. Ele é o derradeiro profeta. Estamos esperando o quê? Alguém pode perguntar, Sheikh, você disse que o profeta foi enviado junto com o fim do mundo, como esses dois dedos. Será que há alguma distância entre esses dois dedos, o indicador e o dedo médio? Não há nenhuma distância entre os dois dedos. Estamos em 1431 da Era Hijra. Acrescente uns 14 anos, estaremos em 1444 da Era da Hijra. Todos esses anos, estamos no 15º século islâmico e vamos para o 16º. E até agora, a hora não aconteceu. Prestem atenção. Os dias não são nossos dias. Um dia para seu Senhor é como 1000 anos. E se contarmos com este cálculo, depois do começo da missão profética até hoje, só um dia e meio. As nações vivem quanto? Um dia? 2 dias? Uma semana? 10 dias? Um mês? Deste dia, haverá um dia, não é nosso assunto de hoje, que é como 50.000 anos. Faz parte dos assuntos que o nosso profeta, que a paz esteja com ele, nos ensinou. O importante é que o aparecimento do profeta, que a paz esteja com ele, é o primeiro dos sinais do fim do mundo. O que mais? A hora não chegará até que muitas tentações aconteçam e serão como noites escuras, na qual o homem amanhece crente e anoitece descrente, ou anoitece crente e amanhece descrente. Ele troca sua religião por uma coisa mundana. Ao citar os sinais, podemos prestar atenção ao que está acontecendo agora em nossas vidas. A corrupção está se expandindo ou não? Estão muitos. Meus queridos irmãos, vocês se lembram quando apareceram as TVs no começo da década de 60 nos países árabes? Era preto e branco. Agora, o pior virou colorido. Naquela época, era preto e branco. Na parte rural do meu país, os agricultores vinham até nossa casa para assistir ao noticiário. Eles se espantavam com o apresentador na televisão. Depois do noticiário, tinha um programa de esporte. Eles apresentavam trechos do esporte europeu. Apareceu a jogadora de tênis. Eu tinha naquela época entre 10 e 12 anos de idade. E um de nossos familiares, já idoso, disse, que pena, a mulher esqueceu de se vestir. Para ele, era inconcebível que uma mulher saísse de sua casa com aquele tipo de roupa. Os agricultores cobriam as suas cabeças para não ver aquilo e perguntavam para seus filhos, os demônios já foram? Agora a coisa ficou fácil. Todos nós sentados, assistindo às partidas e à ginástica rítmica. O que é isso? O problema estava sobre a terra e agora está no mar também. Afundar na terra e no mar. E dizem que isso é ginástica rítmica. O que é isso? Vocês não gostam da arte, etc. Há muita corrupção. Há muita corrupção. As pessoas amanhecem crentes e anoitecem descrentes. E anoitecem crentes e amanhecem descrentes. Elas trocam sua religião por um benefício mundano. Que Allah esteja satisfeito com Saad ibn Abi Waqqas. Ele tratava bem sua mãe. Ela era muito difícil. Quando ela soube que ele abraçou o Islã, ela disse para Saad, por Deus, nunca mais vou na sombra e não vou nem comer e nem beber. Vou ficar no quintal de casa debaixo do sol escaldante de Meca até que você deixe a religião de Mohammed. E se não deixar, vou morrer e você será insultado e dirão de você, o matador de sua mãe. Saad ficou no meio de duas escolhas difíceis. A escolha é difícil.
Quando o assunto é a religião e a mãe, fica difícil. Saad respondeu: "Ó mãe, tu sabes que eu a trato muito bem. Se você tivesse 100 almas e morresse uma a uma, nunca deixaria a religião de Mohammed. Então, na hora da verdade, vou ficar firme na fé ou vou vacilar?" Um jovem barbeiro num determinado lugar me disse: "Ó Sheikh, eu voltei para o meu senhor e trabalho aqui e ganho 1.500. O dono do estabelecimento sugeriu outra loja para o corte de cabelo de mulheres. Ele me disse: se você aceitar trabalhar na loja das mulheres, em vez de 1.500, eu te pago 10.000. Esta é uma tentação ou não? É uma tentação. O jovem quer morar bem e ter filhos e esposa. Ele vai comparar entre os 1.500 e os 10.000. É quase 7 vezes mais. Eu respondi para ele: meu filho, fica firme e Deus vai abrir para ti um caminho. Por quê? Não esquece, meu filho, que os 10.000 não são abençoados. Tocar os cabelos das mulheres é haram. Preparar as mulheres para outros é haram. O dinheiro que você vai ganhar é haram. Você vai alimentar seu filho com dinheiro ilícito e, se morrer, não vai ter ninguém para suplicar por você. O jovem aceitou o que eu disse e, antes de chegar até aqui, ele me ligou e me informou que conseguiu um emprego com salário 3 vezes aquilo que ele ganhava. Quando tocamos a porta de Allah, será que ele não atenderá? Se a coisa ilícita está sem bênção, não quer dizer sem bênção, mas algumas coisas no meio. Quem fica firme na corrupção é quem ganha coisa halal, lícita. Quem vacila é aquele que ganha coisas haram. O pai de Abu Hanifa viu que seu filho, que tinha 2 meses de idade, estava sendo amamentado por uma serva dos vizinhos. Ele foi zangado até a sua esposa e perguntou: por que a serva está amamentando meu filho? Ela disse: ela viu que eu estava ocupada, entrou e o amamentou. Em vez de agradecer e fazer súplica para ela, você implica? Ele respondeu: quem garante que o dinheiro daquela família é halal? A serva saiu, ele esperou até ela sair. Ele pegou seu filho ainda bebê e colocou o seu dedo na boquinha de seu filho, que logo vomitou todo o leite que acabou de ter da serva. Abu Hanifa cresceu, virou o líder dos sábios muçulmanos. Ele gaguejava em suas palestras e chorava um pouco e disse: talvez seja um pouco de leite que eu peguei da serva de nossos vizinhos. Abu Huraira narrou que o profeta, que a paz esteja com ele, disse: Deus é bom e não aceita nada que não seja bom. E Deus tem ordenado aos fiéis o mesmo que foi ordenado aos seus mensageiros. Disse: ó mensageiros, desfrutai de todas as dádivas e praticai o bem. Narrado por Muslim. Conheça o Islã. O milagre da criação do homem. Nascimento. Conforme os meses se passam, o bebê e o ventre da mãe ganham forma e crescem. Ele está pronto para pisar no mundo externo. Agora chegou a hora do estágio final. O nascimento. Mas existe um grande perigo para o bebê que está no ventre da mãe. O bebê nascerá passando pelo ventre da mãe, entre seus ossos pélvicos, que são uma grande ameaça para o bebê que vai nascer. Na hora do nascimento, a cabeça do bebê passará por essa área estreita e seu crânio sofrerá grande pressão. Mas, novamente, uma precaução especial foi tomada para proteger a saúde do bebê. Os ossos do crânio do bebê, que recém-nascido, são macios. Além disso, diferente dos adultos, os ossos que compõem o crânio não estão unidos. Graças a isso, os ossos conseguem deslizar uns sobre os outros durante o nascimento. As falhas entre os ossos impedem que o crânio seja esmagado durante esse processo.
Dessa forma, o bebê nasce saudável e seu cérebro não sofre dano algum. Nos meses que virão, seu crânio irá se fortalecer e o bebê vai seguir sua vida de uma maneira saudável. Os estágios de desenvolvimento contados neste filme acontecem a todos os seres humanos do mundo. Todos vieram do útero quando o espermatozoide se uniu ao óvulo, graças às condições especialmente criadas lá, e assim puderam começar a vida como uma única célula. Até mesmo antes de terem a mínima ideia de sua existência, Deus deu forma a seus corpos e criou um ser humano normal, vindo de uma única célula. É dever de todas as pessoas do mundo considerar esse fato. É seu dever considerar como você foi criado e ser grato a Deus. Não se esqueça de que nosso Deus, que criou os nossos corpos, vai nos recriar após nossas mortes e vai nos propiciar as bênçãos que reservou para nós. Isso é muito fácil para Ele. Aqueles que se esquecem da sua criação e negam a pós-vida estão redondamente enganados. Deus fala sobre essas pessoas no Alcorão. Acaso ignora o homem que o temos criado de uma gota de esperma? Contudo, ei-lo um oponente declarado. E nos propõe comparações e esquece a sua própria criação, dizendo: quem poderá recompor os ossos quando já estiverem decompostos? Dize: recompô-los-á quem os criou da primeira vez, porque é conhecedor de todas as criações. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Kaaba é a casa de Deus. Não significa no idioma árabe que Deus mora naquela casa, né? Quando Deus fala assim, vou mandar os meus soldados, não significa literalmente que aqueles soldados é algo que Deus criou ali. Mas é esse pronome possessivo significa a importância daquilo que está sendo mencionado. É como eu falar, Majid é dos meus. É dos meus o quê? Quer dizer que é, mas é chegados. Deus disse, vai nascer uma vida. Seja, e é. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Que a paz esteja convosco. Em nome de Deus, o misericordioso, misericordiador, eu testemunho que não há outra divindade a não ser Deus, e eu testemunho que Muhammad é mensageiro de Deus. Meu nome é Marcos de Barros, eu tenho 44 anos, sou neto de portugueses por parte de pai, neto de pernambucanos por parte de mãe. Eu me converti ao Islã há cerca de 12 anos atrás e venho de uma família de católicos e fiz catecismo, primeira comunhão. Na verdade, eu conheci o Islã
na verdade, na realidade mesmo, eu sempre tive atração pelo Islã, sempre tive curiosidade pelo Islã, sempre tive uma atração pelo Islã desde menino, desde a mais tenra idade. Qualquer assunto que saía, qualquer matéria que saía, fosse na televisão, fosse em revista, fosse em jornal, me atraía. Eu assistia, eu lia, eu buscava, eu queria saber. Isso sempre me trouxe muita atenção, muita atração. Eu não entendia. Mas eu sei que eu queria saber e eu ia atrás. Hoje eu tenho resposta para isso, hoje eu entendo isso, mas na época eu não conseguia. Eu só queria saber. Mas enfim, eu sei que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu estava na internet com meu tio no MSN. Esse meu tio, ele é evangélico. Ele é evangélico até hoje. E eu estava conversando com ele sobre religião. Porque, na verdade, naquele tempo, há 15 anos atrás, eu era meio cético quanto à religião. Na verdade, eu nunca fui ateu. Sempre acreditei em Deus, mas religião eu não tinha. Eu sempre verbalizava para as pessoas que eu não acreditava em religião. Para mim, religião era coisa que tinha sido inventada pelos homens. Então, assim, eu acreditava em Deus, mas religião para mim não virava. Então, ele ainda insistiu para mim, falou assim, mas Marcos, você não simpatiza com nenhuma religião? Aí eu respondi para ele, eu falei, olha tio, para dizer a verdade, eu tenho uma simpatia pelo Islã. Foi quando ele me mandou uma resposta com um link de um site islâmico, que era o ziad.com.br, era do Ziad, um negócio assim, se eu me recordo bem. E eu entrei nesse site na época, há uns 15 anos atrás, como eu já disse antes, vi vários temas, vários tópicos do Islã que eu nem conhecia, que eu achava que eu já tinha um conhecimento por ter lido algumas coisas que saía na imprensa aqui no Ocidente. Eu achava que eu tinha um conhecimento sobre o Islã, mas eu conhecia muito superficialmente mesmo. Ali que eu fui conhecer já outras nuances do Islã, que até então eu nem fazia ideia. Para mim, por exemplo, eu tinha uma ideia de que o profeta Muhammad, que até então eu conhecia como Maomé, eu nem sabia que o nome dele era profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a bênção de Allah repouse sobre ele, que se chamava Muhammad. Para mim era Maomé. Para mim, os muçulmanos tinham o profeta Muhammad como Jesus para os cristãos. Mas, enfim, depois que eu fui saber que não era nada disso. Mas tudo bem, eu vi o site ali, no rodapé do site ficava correndo endereços de várias mesquitas da cidade de São Paulo e Grande São Paulo. E eu anotei num recortezinho de papel o endereço, o telefone da mesquita que era mais próxima da minha casa, que por acaso é do Pari, onde nós estamos até gravando essa matéria agora. E aqui na Barão de Ladário. Aí eu anotei, guardei e tal, numa gaveta lá do quarto. Ficou. Esse papel ficou por mais de 3 anos guardado lá. E num dado momento da minha vida, teve um fato que aconteceu que foi muito importante para mim, porque foi um divisor de águas na minha vida, foi um momento que eu passei um apuro muito grande mesmo na minha vida. Foi por causa da violência urbana que a gente passa aqui. Não vem ao caso eu falar, vai tomar muito tempo. Mas que eu não morri só porque não era a minha hora mesmo, não estava decretado por Deus que seria a minha hora, não estava decretado por Allah Azza wa Jalla que seria a minha hora da minha morte aquele dia, mas foi um susto muito grande que eu passei. Eu fiquei nas mãos de bandidos durante uma noite toda. Sofri muita violência, enfim. Quando me liberaram, que eu estava retornando para casa, pode parecer até piegas, mas eu vi assim o sol nascendo, aquele nascer de sol, aquela alvorada linda. Eu falei, não, a hora é essa, eu vou buscar Deus, eu vou buscar o Islã. E eu fui, liguei, fui atrás daquela gaveta, lá estava o papel, por mais de 3 anos estava naquela gaveta. Eu liguei para a mesquita, me informei como que eu faria. Eles me informaram que eu deveria vir num sábado, que é quando tem aula de religião, que teria pessoas mais indicadas para me explicar como que era a religião, tudo. O inusitado da história, assim, o mais interessante foi que no dia que eu vim, no sábado que eu vim, tinha mais alguns brasileiros vindo também, né?
E eu lembro que o irmão que dava a aula na época fez perguntas para as pessoas que estavam novatas naquele dia e as pessoas foram respondendo. Ele perguntava: o que você veio fazer aqui? A pessoa perguntou: eu vim conhecer o outro, eu vim conhecer o outro, eu vim conhecer o próximo, eu vim conhecer. Quando chegou em mim, ele perguntou: o que você veio fazer aqui? Eu vim me converter. Ele tomou aquele baque, né? E aí tudo bem, levou a gente para a aula, ele pediu licença para as pessoas que já estavam tendo aula de religião, que como aquele dia tinha vindo muita gente, que ele ia dar uma aula especial de apresentação do Islã. E, enfim, na verdade, por incrível que pareça, teve uma irmã que se converteu, teve uma moça que se converteu aquele dia, um rapaz também, e eu acabei nem me convertendo naquele dia. Qadrallah, um decreto de Deus. Eu esperei, ele me deu algumas literaturas, eu esperei para o próximo sábado. No outro sábado, na verdade, eu acabei me convertendo com outro irmão que tinha, fazendo a reversão. E não teve nada assim de mais requintado. A conversão para o Islã é muito simples, é só a gente fazer a shahada, que é o testemunho de fé, é só pronunciar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que é eu testemunho que não há outra divindade a não ser Deus e que Muhammad é mensageiro de Deus, simples assim. Isso vai completar 12 anos esse ano, inshallah, e eu estou muito feliz, minha vida mudou muito, eu tive muitos problemas, enfim, até com fator de dependência química, tudo, e enfim, eu estou muito feliz. A cada dia eu tenho mais certeza de que foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Então, Allahu Akbar, Deus é maior, e muito obrigado e boa noite a todos. Deus é maior. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheçam a mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.